cheia de energia e que você fique aqui com a gente no Tudo Posso, porque a gente está começando agora. Você sabe que há tempos o padrão de beleza corporal para a sociedade é o da mulher magra. Infelizmente, aquela manequim 36. Mulheres que usam tamanho acima de 44 já fogem deste padrão e são consideradas plus size. E ainda são podadas na forma de se vestir. Tem quem diga que não sabe o que usar, como usar e tudo isso. Bom, o assunto é moda praia, então Ai, meu Deus, quando a gente fala de moda praia, nem se fala, né? As gordinhas não tem jeito. O empresário Denis Moraes vem aqui para dar dicas dessa moda plus size. Bom dia, Maria Cândida. Bom dia para você que está em casa. Um ótimo dia para toda a produção que está com a gente aqui fazendo mais um Tudo Posso Acontecer nesta manhã de quinta-feira. Olha, a gente está feliz, está de bem com a vida, mas eu sei que tem gente aí em casa que pode estar com uma certa dor de cabeça, incômoda, aquela sensação de pressão na nuca, que na maioria das vezes você acredita, inclusive, está com a pressão arterial alterada, a pressão para cima, a pressão alta. Tá difícil, não é? Tá difícil. Ou então, muitas vezes, a gente tem a impressão de que, de uma forma muito inesperada, quando a gente está num ambiente muito quente, temperatura elevada, a nossa pressão baixou de repente. Mas será que esses sintomas que afetam a mim, afetam a senhora aí em casa, dizem respeito à pressão arterial? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o cardiologista, Dr. Hélio Castelo, que vai desmistificar esse assunto. E olha, detalhe muito importante, nós vamos mostrar no programa de hoje qual a quantidade ideal de sal que nós devemos consumir durante todo o dia. Você vai se surpreender. Maria Cândida. No artesanato de hoje você vai aprender a fazer uma caixa de utensílios decorada, que você poderá usar como embalagem para presente. Quem vai ensinar a gente é a artesã Catiane Gobi. Você não pode perder, hein? E a gente tem a culinária também. Essas aí que vocês estão vendo são as caixas. Olha que linda. Você vai aprender a fazer, de repente você vende e ganha um dinheirinho, né? Na culinária de hoje, você vai aprender a fazer um delicioso pudim de coco fresco. Você vai adorar. Vamos lá então agora prestar atenção na previsão do tempo para esta quinta-feira. E olha, temperatura elevada em todo o país, calorão danado, dominando o Brasil de norte a sul. Começando então com o mapa aqui pela região norte, dá uma olhada aqui, gente. Região norte, 37 graus, nordeste, 37 graus. Depois vai caindo um pouquinho, mas não cai tanto não, hein, gente? Porque olha, lá no sul, 25 graus, é calor. Então, olha só, essa é a visão geral do mapa para esta quinta-feira. Agora, falando ponto a ponto, a gente começa com Curitiba. Vamos lá para Curitiba. Curitiba hoje tem a mínima de 7 graus, mas já passou também, né? Máxima de 25, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. Teresina hoje tem mínima de 23 graus, máxima de 37. Alô, Teresina, ligadinha com a gente aqui também no nosso Tudo Posso. Teresina hoje sol com aumento de nuvens ao longo do dia, pancadas de chuva à noite. Em Porto Alegre, a mínima de 14 graus, mas isso já foi na madrugada, a máxima de 26 graus, vai ser um dia de sol em Porto Alegre. Em São Paulo, mínima de 12 graus, a máxima de 27, dia de sol também aqui na capital. Em Araraquara, no interior de São Paulo, mínima de 13 graus, máxima de 29, um tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer, à noite de céu limpo lá em Araraquara. E Serrana na região de Ribeirão Preto, mínima de 15 graus, máxima de 33, sol o dia todo, sem nuvens, noite de tempo aberto, ainda sem nuvens também. Essa é a previsão do tempo para essa quinta-feira. Vocês viram, né? Dia ensolarado para o Brasil inteirinho. Oi, Maria Cândida. Eu quero lembrar, já que a gente está falando de céu azul, de calor e tudo, me lembra o quê? Que o Parque do Ibirapuera hoje faz 60 anos. Então, parabéns para esse parque maravilhoso que eu vou desde pequenininha. Eu não me lembro de não ir no Parque do Ibirapuera. Não me lembro, desde criança eu vou lá. Então, parabéns. Boa dica, Maria Cândida. Ibirapuera é um cartão postal aqui da cidade. Quem vier para São Paulo e não conhecer o Ibirapuera, não conhece um dos espaços mais bonitos aqui da capital. Se a gente lembra de São Paulo pela Avenida Paulista, para nós que estamos aqui vivendo nessa selva de pedras, momento de lazer, de descontração, sem dúvida, é uma boa caminhada. Muitas vezes pedalar pelo Ibirapuera também é possível.
vale a pena visitar e conhecer o parque, conhecer as suas sombras e os seus atrativos, né? Ibirapuera não é apenas um parque, tem muitos espaços também de lazer, tem a própria Oca com exposição, enfim, vale a pena. O planetário, mandou bem, tem o lugar japonês lá, não sei como chama, que você visita, tem vasos, tem figuras, máscaras japonesas, é super bacana, bem baratinho. O pavilhão da Bienal, né? Isso vale muito a pena. Agora, ontem, gente, eu e Maria Cândida fomos desafiados. E muitos famosos brasileiros e internacionais têm publicado nas redes sociais os vídeos em que jogam um balde de água gelada em si mesmo. Então nós vamos explicar o que significa esse desafio, né? O desafio do balde de gelo faz parte de uma ação da ALS Association, que busca arrecadar dinheiro para ajudar pessoas que sofrem com esclerose lateral amiotrófica. Na sigla é apenas ela, ELA. Mas afinal, você sabe que doença é essa? É uma patologia degenerativa do sistema nervoso que leva à paralisia motora progressiva, irreversível e de uma maneira bastante limitante. É uma doença considerada rara, apresenta cerca de um caso para 100 mil pessoas por ano, não tem cura e, infelizmente, Maria Cândida, a média de sobrevivência após o início dos sintomas é de 3 a 5 anos. Mas também tem casos de pessoas que vivem mais tempo. É o caso de um cientista, o Stephen Hawking, que recebeu o diagnóstico aos 21 anos e hoje, aos 72, continua vivo e muito produtivo. E olha, e mesmo com todas as limitações que a doença impõe a ele. Entre os possíveis sintomas estão dificuldades para respirar e falar, rigidez nas articulações, cãibras, atrofia muscular. Eu quero saber, Maria Cândida, se você aceitou o desafio do Rafael Molina e vai se dar um banho de água gelada. Eu só aceito o desafio se amanhã você trouxer R$200, que são $100 mais ou menos, que equivale ao que a gente tem que doar para a instituição, para ajudar essas pessoas com doença, Rafael. Tá, então além do balde de água fria, você também quer que eu deposite lá os $100, é isso? Exatamente. Aí eu aceito. Eu acho que é mais fácil $100 do que o banho de água fria, eu confesso para ti aí. Então tá legal, desafio lançado então. Eu quero saber se você amanhã, Maria Cândida, então vai fazer esse desafio. Eu quero ver. Eu só me jogo água se a Maria Cândida jogar também. Prontinho. Meu Deus, pronto. Coitada de mim. E olha, falando de saúde agora, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou a suspensão da venda e distribuição de 4 medicamentos produzidos pelo Laboratório Teuto Brasileiro, um dos maiores laboratórios do Brasil. Em vez dos remédios anunciados nas embalagens, eles acabavam apresentando outros medicamentos. Os casos foram descobertos depois de denúncias de consumidores e entre os produtos estavam analgésicos e pomadas para tratamento de fungos. E até um lote de paracetamol foi suspenso, olha isso, depois que um consumidor identificou em uma das embalagens a presença de um parafuso no lugar de comprimido. Você vai comprar comprimido e acaba encontrando um parafuso dentro da caixinha da embalagem. A empresa, que já iniciou o recolhimento voluntário do lote dos medicamentos, informou que os produtos foram distribuídos, atenção, em Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e também na Bahia. Enfim, a empresa já se prontificou, já está recolhendo esses lotes. É o que é o mínimo que ela pode fazer, com né? certeza, é o mínimo, sem dúvida Colocar alguma. um parafuso no lugar de comprimido é brincadeira, né? Ô Maria Cândida, você está com dó do Roger Abdelmaci? Ele foi preso e saiu do Paraguai devendo aluguel, sabia disso? Jura? É, devendo aluguel. Tá devendo aluguel? É. Hoje ele falou no jornal que a mulher dele que o incentivou a fugir. A mulher que incentivou a fugir? Tá bom. Aliás, com certeza essa mulher vai ser indiciada como cúmplice dele, né? Em função de estar mantendo em segredo aí um foragido da justiça. O médico que foi condenado a quase 300 anos de prisão foi capturado em Assunção, no Paraguai, foi preso pela justiça brasileira numa parceria aí com a polícia paraguaia. Chegou ontem ao estado de São Paulo, chegou ontem à capital paulista, naturalmente vai prestar depoimento antes de ir para a cadeia. Acompanhe com a gente de novo essa história que vai ter muitos desdobramentos e, sem dúvida alguma, foi um alívio para dezenas de vítimas desse monstro aí da medicina. Roger Abdelmaci passou a noite já em solo brasileiro. Ele foi levado para a carceragem da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, depois da prisão, que aconteceu ontem à tarde e surpreendeu o médico no momento em que ele saía de um comércio. Ele se demonstrou assustado com a situação, no primeiro momento não entendeu o que estava acontecendo, mas assim, em momento algum tentou apresentar uma versão falsa, uma história falsa, e quase que de pronto ele assumiu que era ele mesmo, e resultando aí na vinda dele para o Brasil.
Durante 2 semanas, a Polícia Federal Brasileira e agentes da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai monitoraram os passos do ex-médico em Assunção, capital do país vizinho. Roger Abdelmaci não tinha uma rotina, o que dificultou a prisão. Nestas imagens, ele aparece do lado de fora de casa com um dos funcionários que passeava com o cachorro. Na hora do flagrante, o ex-médico havia acabado de deixar os 2 filhos gêmeos na escola. Estava com a esposa, a ex-procuradora da República, Larissa Sacco. O jornalismo da Record acompanhou toda a movimentação dos policiais e participou da investigação que levou até o brasileiro. Enquanto Abdelmaci era transferido para o aeroporto, moradores hostilizaram o ex-médico. Foi feito esse esquema de segurança tendo em vista a repercussão do caso para evitar qualquer possibilidade de algum risco à integridade física do Roger. A Polícia Federal descobriu que antes de levar a família para Assunção, o ex-médico passou um tempo em outra cidade paraguaia, que não teve o nome divulgado. Na capital daquele país, Abdelmaci fingia ser produtor de laranja do interior de São Paulo e levava uma vida de luxo. Era um dos vizinhos do atual presidente do Paraguai, Horácio Cartes. A casa da família era alugada e o valor chegava a R$10 mil por mês. Com a prisão, o ex-médico foi oficialmente expulso pelas autoridades paraguaias, porque estava ilegalmente no país. No fim da tarde de terça-feira, uma aeronave da Força Aérea Paraguaia transportou Abdelmaci de Assunção à Cidade do Leste, na fronteira com o Brasil. O trajeto pela Ponte da Amizade em direção à Foz do Iguaçu foi feito de carro. Condenado a quase 300 anos de cadeia, o ex-médico terá como destino uma penitenciária estadual. Antes disso, deve ficar numa cela pequena. O espaço tem um colchão, um chuveiro e uma pia. Realidade bastante diferente da vida de mordomias que levava mesmo enquanto esteve foragido. Já está no lugar dele, né? Na cadeia. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a pressão arterial. E olha, nós vamos descobrir qual a quantidade ideal de sal para nós ingerirmos no nosso dia a dia. Não saia daí.